nosso pensamento, elevado ao nosso Mestre querido, Jesus Cristo. Obrigada pela oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando nos beneficiar com tudo aquilo que nos pode ser dado através das tuas lições, do teu amor, de todo o exemplo que tu nos deixou. Obrigada, Mestre querido, sim. Que cada um de nós, encarnados ou desencarnados, nesse momento possa estar conectado com as equipes espirituais responsáveis pelos trabalhos desta noite, receptivos a tudo aquilo que vai nos chegar dentro das nossas particularidades, das nossas necessidades, e que tudo isso possa nos envolver, de tal forma que possamos nos sentir mais fortes, com saúde e o equilíbrio tão desejados, assim como a paz. Nessa noite, que é uma noite especial, nós temos uma amiga que vai fazer a palestra. Então nós pedimos nesse momento que os amigos espirituais possam nutrir ela, para que toda palavra possa chegar ao coração de cada um. Tua paz, Mestre querido, em todos os corações, e que assim seja. Pessoal, hoje nós temos visitantes na nossa casa e é com uma alegria imensa que todos nós estamos aqui para receber essas pessoas queridas que vieram nos visitar. Então eu vou chamar o seu Roneide, ele é colaborador da UNE, ele vai fazer a apresentação da palestrante, e nós temos aqui também o seu João Adair, a esposa, né, prestigiando esse momento especial. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo, o seu Roneide. Bem-vindo. Obrigado, Taninha. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Boa noite. E vizinhos da Morada do Vale, né? Somos vizinhos. Pois bem, estamos aqui para esse reencontro de almas. Certamente é algo muito bom está programado pela espiritualidade para este momento, para todos nós. Não vou dizer que é uma noite especial, porque todas as noites em que nós nos encontramos nesse ambiente é especial. E eu estou aqui junto com os demais companheiros, o João, o Luiz, o Alexandre, a Marisa, todos colaboradores da UME, da União Municipal Espírita de Gravataí. E nós estamos diante das comemorações do 8º mês espírita, porque nesse mês de abril, é a data de comemoração do lançamento do Livro dos Espíritos, que ocorreu dia 18 agora, o aniversário.
há 166 anos, essa obra está entre nós, facilitando o nosso esclarecimento e também a nossa evolução neste mundo. Pois bem, o tema central do nosso mês espírita, que está sendo realizado em todas as casas de Gravataí, a nossa Sociedade Paz e Luz, onde eu comecei a minha jornada espírita, não poderia ficar de fora, né? Também faz parte dessa união. E nas demais, todos com dias programados já antecipadamente. O tema central é o que Jesus espera de nós. Uma boa pergunta, né? Mas para hoje à noite nós teremos a nossa irmã Tanise Amaral. A Tanise, também colaboradora da Sociedade Espírita Francisco de Assis, em Cachoeirinha, a CEFA, e atualmente como vice-presidente da União Municipal Espírita de Cachoeirinha. E ela vai estar aqui para nos brindar com esse tema: como viver o Evangelho do Cristo. Que seja uma boa noite de educação, de esclarecimento, e que possamos estar bem disponíveis para tudo que for falado e recuperado para todos nós. Peço a Tanise, por gentileza, por favor, de se aproximar. Então, um abraço a todos, meus queridos. Tanise. Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com grande alegria que aqui nos encontramos nessa fraterna sociedade espírita, onde fomos muito bem acolhidos e muito bem abraçados pelos corações aqui presentes. Que Jesus, nosso divino Mestre, nos traga inspiração, nos fortaleça os pensamentos e sentimentos, e que nós, banhados pelas bênçãos do Cristo, saibamos aos poucos o caminho certo da nossa evolução e entendamos como viver o Evangelho do Cristo. Para iniciarmos, meus irmãos, recordávamos da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa obra, uma das mais importantes psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier, vai falar sobre a nossa missão enquanto país. Vai falar da missão destinada ao Brasil. Conta-nos Humberto de Campos que periodicamente Jesus, o nosso guia espiritual, o espírito responsável pelos rumos do nosso planeta, ele periodicamente vem ao nosso plano. E conta-se que então, ainda na chamada noite medieval, o Cristo se encontra com um grupo de espíritos de grande elevação, querendo saber como andavam os rumos planetários. Conversa com ele. E esse espírito luminar conta ao Cristo que as terras europeias ainda se encontravam envoltas em grandes conflitos, que os seres que ali viviam ainda se preocupavam muito com as questões materiais, sonhavam com a felicidade do corpo, mas pouco se preocupavam com as realizações imperecíveis do espírito. Dessa maneira, Jesus convida aquele grupo de espíritos angélicos a virem para o sul planetário, para passearem abaixo da linha
do Equador. Percebendo então aqui, no sul da América, as terras verdejantes, onde os pássaros cantavam, percebendo a presença do governador espiritual do planeta. Tudo era belo. Havia ali a presença dos povos originários, muito simples, com seu convívio alegre junto à natureza. Então Jesus, conversando com ele, fala sobre a importância de trazerem para cá a sua árvore do Evangelho. E me permitam então a leitura. E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade do espaço, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhes homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos. As flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhe as eterizadas cinzas. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. Então, seguindo, o Humberto de Campos nos diz o seguinte: e no seio da paisagem refleta, aromas e melodias contemplavam as almas santificadas nos olhos felizes na presença do Cordeiro. As maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Esse símbolo é o Cruzeiro do Sul, que estampa a capa dessa edição das mais antigas. Jesus, dessa forma, traz às nossas terras, ao nosso solo, a responsabilidade de sermos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas para que nos tornássemos o coração do mundo, não significava que para cá viriam apenas as almas mais evoluídas, mais esclarecidas e mais luminosas. Significava, meus irmãos, que almas endurecidas, comprometidas com erros enormes, de um pretérito muito infeliz, teriam a oportunidade de se banharem nas águas do Evangelho nas nossas terras. E temos aqui exemplos gloriosos de espíritos que muito se aperfeiçoaram em nossas terras. Temos a nossa conhecida médium, Ivone do Amaral Pereira, que nos relata, em pregressas reencarnações, todos os erros cometidos, e que, para se desvencilhar totalmente dos equívocos, mergulhou nas terras do Evangelho em um testemunho de pobreza, de isolamento afetivo. Foi aqui que esse espírito se reergueu. Temos exemplos de espíritos evangelizados há mais tempo, como o nosso amado Bezerra de Menezes, que desde há muito conheceu o Evangelho de Cristo. E aqui continuou dando exemplos de caridade, de desprendimento, de sacrifício pessoal, em nome do Evangelho de Jesus. Dentro da nossa doutrina, acompanhamos ainda a figura amorável
do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que aqui vivenciou amorosamente o Evangelho do Cristo, com humildade, quando se dizia apenas um cisco, onde se dizia apenas um verbo, cooperando com a obra de Deus. Espíritos de grande valor que estiveram conosco, nos trazendo o exemplo, nos mostrando que é possível, sim, vivermos o Evangelho de Jesus. Aí nos perguntamos como vivermos o Evangelho de Jesus, que é a questão que a noite nos traz. Vivemos em um mundo extremamente tumultuado. Vivemos em um mundo onde várias paixões nos desviam do rumo. Na obra Entre Dois Mundos, psicografada por Divaldo Pereira Franco, psicografia trazida pelo Espírito Manuel de Filomeno de Miranda, ele nos diz que dioturnamente reencarnam no nosso planeta homens e mulheres comprometidos com a mensagem do Cristo. Saímos preparados no mundo espiritual. Ou como já nos dizia bem anteriormente o nosso Francisco Cândido Xavier, lá na obra Os Mensageiros, que foi trazida pelo Espírito André Luiz. Nós nos preparamos muito para vivenciarmos a mensagem de Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, quando chegamos aqui, nos deixamos envolver pelos deuses materiais, pelos deuses que nos convocam ao conforto material, o Deus do dinheiro. Tantos de nós admirando as vidas dos milionários, alguns de nós caindo na idolatria a si mesmo, pela fama, o desejo daqueles minutos de fama, onde vemos principalmente os nossos jovens envolvidos, querendo tanto aparecer nos seus vídeos, com suas fotografias, preocupados com um mundo de aparência, que será em breve convidado a se dissolver, porque sabemos que o mundo material não permanece. Existe o apelo à sexolatria, que o nosso mundo tanto nos chama hoje. Observamos as canções com letras de duplo sentido, ou quando não, letras bem literais, nos conclamando aos prazeres carnais. Observamos apelos e mais apelos materiais. E muitas vezes, trabalhadores comprometidos que saem de planos mais altos, de pequenas e pequenas permissividades, acabam destoando do rumo que deveriam tomar. Mas para vivermos o Evangelho, meus irmãos, é necessário nos relembrarmos sempre do que já nos foi trazido por Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec e a espiritualidade amiga falam sobre os caracteres do homem de bem. Quem é o homem de bem? O homem e a mulher de bem, como diriam alguns. E nós selecionamos aqui, lembrando esse capítulo, né? Trazemos em síntese algumas questões do homem de bem. Então, em primeiro lugar, o homem de bem tem fé em Deus, em sua justiça e sua bondade. Então observamos que o homem de bem, nós, quando queremos nos aproximar dessa mensagem de Jesus, nós somos otimistas. Porque aquele homem, aquela mulher
que se aproxima da mensagem de Jesus, crê. E quem acredita no futuro é otimista. Nós muitas vezes nos permitimos cair no pessimismo nas nossas conversas sociais. A gente conversa com as pessoas, quando a gente não tem muito assunto, a gente reclama, né? E esse tempo? Ah, esse tempo está ruim, esse tempo está doido. Ah, está difícil, né? E a gente adora dizer, é difícil, né? Vai piorar. E nós, espíritas, nessa sintonia de vai piorar, é difícil, será que isso condiz com a doutrina que nós esposamos? Se nós sabemos que vivemos sim no mundo de provas e expiações, e sabemos que Jesus comanda a nossa embarcação, e se nós temos certeza que sim, as dificuldades virão, serão muitas, mas que em breve teremos um mundo belo de regeneração, não mais nos compete as falas pessimistas. É importante, meus amigos, mantermos a fé. A fé em Deus. A fé de que mesmo que as coisas nos pareçam obscuras, mesmo que as coisas nos pareçam perdidas, tudo traz um propósito. E esse propósito foi criado por Deus. E nós não somos desamparados pela divindade. Ao contrário, Deus nos ama. Deus é amor. Se Deus nos ama, por que Ele permitiria que nós estivéssemos nesse planeta só para sofrer? Por que Ele permitiria que nós vivêssemos, então, envolvidos num vale de lágrimas, sem perspectivas de crescimento? Por que Ele permitiria que algumas pessoas nascessem e vivessem só nas dificuldades, premiadas com uma vida triste, enquanto outros são os felizes da terra? Aqueles que não conhecem nenhum tipo de dificuldade, onde estaria assim a justiça de Deus? Nós, espíritas, sabemos que se existe um Deus, existe justiça. E se existe um Deus, existe bondade. E estamos todos dessa forma, envoltos na bondade de Deus. Então nos compete, ao invés das frases negativas, o dizermos, mas vai melhorar. Tenhamos fé. O porvir há de ser bem melhor. A segunda questão é essa, fé no futuro. O homem de bem, que é o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, tem fé no futuro. Tem fé de que as coisas vão melhorar. Quando nós pegamos a obra Ave Cristo, nós observamos todas as primeiras lutas dos primeiros séculos do Evangelho. Um mundo que não era diferente do nosso, onde a sensualidade tomava conta, onde a riqueza e o luxo de alguns eram posses adquiridas através do sofrimento de outros, onde não existia empatia, onde não existia igualdade. E diante daquele panorama, quando Emmanuel nos fala sobre o primeiro século, ele diz que o Evangelho do Cristo vai avançando. Porque o futuro da Terra é a regeneração. O futuro do nosso planeta é a felicidade. Então só nos resta termos fé. O outro ponto é a caridade, o amor ao próximo. O homem de bem, quando nós nos cristianizamos, nós temos a verdadeira caridade. E a caridade, como nos diz o Livro dos Espíritos,
A caridade, como entendia Jesus, significa a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro amor. Jesus nos dizia: amar ao próximo. E muitas vezes achamos que é difícil nós amarmos os nossos companheiros, porque nem sempre teremos transportes de sincero sentimento generoso para com o nosso irmão. Mas esse amor pode ser caracterizado de várias formas. Há poucos dias, eu assisti um pequeno vídeo de um jovem africano. E ele dizia que uma determinada cultura por ele conhecida, amor, é muito diferente do amor que nós entendemos. Ou talvez seja o real amor. O amor seria compreender, conhecer o outro e aceitar o outro. Isso é o amor. E ele diz: eu só amo quem eu conheço. E quando eu conheço o outro, eu percebo nele algumas dificuldades. Porque nós, meus amigos, estamos num mundo de espíritos extremamente imperfeitos. Carregamos as nossas dificuldades. Agora, o amar ao outro significa, nas falas desse jovem, entender o outro. E se nós aplicarmos para nós mesmos, quanto é importante. Jesus nos dizia: amai ao próximo como a ti mesmo. Se eu compreendo que amor é conhecer e aceitar, eu também me amo quando eu me conheço, que é algo de que nós todos fugimos muito, o autoconhecimento. É tão fácil dizermos: eu sou espírita, eu não tenho raiva, eu sou espírita, eu não guardo mágoas, quando na verdade agimos de forma diferente. É importante nos conhecermos, saber que ainda trazemos em nós sentimentos negativos e nos aceitarmos. Mas não nos aceitarmos no sentido daquele que não quer se modificar. Algum tempo atrás eu via um médico falando sobre algumas questões. Ele diz assim: nós precisamos nos aceitar como nós somos e queremos melhorar a nossa condição, porque aquele que se odeia não se melhora. Então nós precisamos primeiro nos amar, conhecer quem eu sou, aceitar quem eu sou. Porque se eu não conheço e não me aceito, eu não me melhoro. Eu vou usar um verniz de transformação moral. Eu vou chegar falando com uma fala doce, sutil, e vou continuar com os mesmos hábitos ou pensamentos ruins. Há poucos dias eu ouvia uma palestra, e o expositor dizia que na espiritualidade, para os espíritos que aqui estão, não são os livros abertos. É a mesma coisa que alguém pegar e falar assim: vou guardar todas as suas conversas no WhatsApp aqui. Nós ficaríamos confortáveis? Todas as nossas conversas assim, expostas? Então, se eu sei que eu falo coisas que ainda não são adequadas, ou que já não são mais adequadas, eu sei que eu penso coisas que não são adequadas, é necessário que eu me conheça e que eu me transforme. Que eu refreie alguns impulsos. Nós sabemos que em sociedade é bem difícil, né? Porque às vezes nós estamos conversando com alguém, aí a pessoa chega naquele impulso: fulano errou. A vida profissional: fulano errou, eu acho que ele não está fazendo bem, eu acho que ele não está cumprindo com os deveres de forma condizente. E às vezes a gente vai no impulso já querendo acrescentar, né? Também aquele dia eu observei. Quando a gente estiver no impulso, lembremos-nos, né, meus amigos? Peraí, mas será que eu estou observando toda a verdade? Será que aquele companheiro parece que está em equívoco, mas talvez não esteja? Será que aquela pessoa não tem apenas uma visão diferente da minha? Será que os motivos do meu companheiro podem parecer equivocados, mas talvez não sejam? Talvez eu não conheça as reais motivações do meu irmão? Então, essa indulgência que é necessária.
porque nós nem sempre conhecemos as motivações do outro. Assim como nós não nos conhecemos integralmente, às vezes nós não conhecemos integralmente o outro. Então é importante, meus irmãos, voltando ao que dizíamos anteriormente, amarmos a nós mesmos, conhecermos e aceitarmos, para que nós consigamos amar ao outro, conhecer o companheiro e aceitar o companheiro, mesmo que nem sempre o companheiro seja tão, mesmo que o companheiro não seja exatamente o que nós sonhávamos que ele fosse, porque às vezes projetamos, queremos que o outro seja aquilo que me agrada, quando nem nós mesmos somos aquilo que agrada a todos. E a próxima questão, então, seria que o homem de bem é bom, humano e benevolente, sem distinção de raças ou crenças. Meus irmãos, é muito comum, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos observado o quanto nós acabamos nos afastando dos companheiros por posições diferentes. O homem de bem, ele não tem preconceitos, como diz aqui. Ele fala ser bom e humano sem diferença de raças, sem querer discriminar pessoas pela cor, pela raça, pela etnia, que ainda acontece muito. Sem discriminar pessoas pela orientação sexual. Porque às vezes, eu não tenho preconceito, mas... E aí saímos com aquelas falas que são, sim, preconceituosas. Jesus não faria isso. Jesus, na sua época, conviveu com os moradores de rua, com as meretrizes. Não que ele apoiasse condutas equivocadas, nós sabemos disso. Mas Jesus não julgava pelas aparências e não condenava as pessoas. Ele era bom com todos. Então nós, enquanto espíritas, precisamos ter uma postura que mais se aproxime da postura de Jesus. Nós sabemos que cada um de nós aqui é fruto de uma educação. E por vezes a educação que recebemos traz alguns preconceitos, sim. Mas precisamos nos autoeducar a cada momento. Precisamos analisar se estamos agindo e procedendo de acordo com o Evangelho. E com a questão de religião, meus irmãos, nós não podemos de forma alguma discriminar companheiros por pensarem diferente do ponto de vista religioso também. Porque à época de Jesus já existiam os fariseus, que se acreditavam melhores que a maioria da população, porque jejuavam, porque oravam nas praças públicas e tinham uma conduta que aos olhos do grande público era tida como uma conduta religiosa ideal. E Jesus várias vezes os chamava de sepulcros caiados, porque eram belos por fora, limpos por fora, e tinham podridão por dentro. Jesus, há 2000 anos, nos chama a atenção para que não vivamos de aparências. O Evangelho de Jesus é Evangelho de amor e de caridade. Nós precisamos, meus irmãos, termos uma vida coerente. Então não podemos nos achar melhores que os nossos companheiros por uma condição social, por uma condição intelectual. Divaldo nos conta, e isso é relatado também no filme, que ele estava numa reunião mediúnica, em determinado momento,
E chega um espírito obsessor de uma condição bastante difícil. E o dialogador da reunião ergue-se com muita autoridade ou autoritarismo e diz ao irmão que se manifestava ali, naquele médium, e diz: eu ordeno em nome de Deus que tu saias. E o espírito obsessor, algo debochado, responde: e eu, em nome de Deus, digo que fico. E a reunião acaba se tumultuando. Divaldo, de uma forma engraçada, diz que logo abriu os olhos para que o espírito também não viesse se manifestar através dele próprio. E o equivocado dialogador continua falando de forma autoritária com aquele espírito. E o espírito continua debochando. Até que uma senhora negra, analfabeta, levanta-se. Ela que fazia parte daquele grupo mediúnico diz: com licença, eu poderia então conversar com o irmão obsessor? E como o dialogador não tinha sucesso algum, porque era homem de muitas palavras e poucas atitudes. E a espiritualidade sabia disso. O espírito obsessor certamente sabia com quem conversar, porque a vida daquele homem era pública, assim como seus equívocos. Então, aquela senhora ergue-se e fala: meu irmão, o ódio não te leva a lugar algum. Queremos o teu bem, não só o bem do irmão a quem estás ligado. Meu irmão, em nome de Jesus, procura o teu próprio bem, procura o progresso, abandona esse ideal de vingança. E conta-se que a doçura daquelas palavras foram tamanhas que aquele espírito enfermo cai em pranto e logo abandona aquele corpo. Meus irmãos, nós temos nuvens de testemunhos ao nosso redor. Nós somos constantemente conclamados à nossa transformação moral. Porque sabemos, meus irmãos, o quanto nos faz bem. O Espiritismo não nos conclama a vivermos o Evangelho na aparência, porque enganaríamos apenas a nós mesmos. As nossas vibrações são percebidas pelos espíritos encarnados e desencarnados que nos cercam. Porque sim, os irmãos encarnados sentem as nossas vibrações, percebem a nossa sinceridade ou falta dela, percebem os nossos bons propósitos ou a ausência deles. Então, viver o cristianismo é necessidade nossa, de cada instante. Continuando, então, o homem de bem, o verdadeiro cristão, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. O quanto é importante, meus irmãos, alimparmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nas águas do Evangelho. O quanto é importante a prática constante da oração, da vigilância. Porque existem situações que nos pegam desprevenidos. E existem momentos em que seremos atraídos por aqueles que mais amamos. Existem momentos em que esperaríamos que alguém nos erguesse a mão e somos esquecidos. Existem ou existirão momentos em que nós precisaremos aplicar as lições do Evangelho com muita intensidade.
para não termos o desejo de nos vingarmos do companheiro que nos abandonou, para não guardarmos a raiva, não guardarmos a mágoa que nos fere. O quanto é ruim guardarmos a mágoa, o quanto é ruim termos aquela memória de fatos passados que por vezes são feridas com uma leve casca e qualquer contato fazem com que nós sangremos. E quanto nós precisamos pedir aos espíritos protetores para que nos auxiliem a não guardarmos esses sentimentos, porque ainda somos seres muito inferiores. Ainda, digamos, salvo raras exceções, porque não conhecemos o íntimo de cada um. Mas quantas situações cotidianas ferem a maioria de nós aqui presentes? Às vezes uma palavra mal colocada nos causa mágoa. Às vezes, a atitude de um companheiro que já não nos olha com carinho, ou passa e não nos cumprimenta, e às vezes guardamos pequenas mágoas. O quanto é importante conversarmos com os companheiros, esclarecermos algumas desavenças e lembrarmos do quanto é importante estarmos juntos. Narra-nos aquela velha história dos porcos espinhos, que durante a nevasca precisavam se abraçar e se aquecer para não serem extintos. Esses somos nós, meus irmãos. Precisamos tentar nos acomodar com os espinhos dos companheiros, e às vezes são espinhos dolorosos. Cada um sabe das dores que traz dentro de si. Mas quanto é importante sabermos orar para perdoar nossos erros, para que um dia tenhamos a grandeza de Maria, mãe de Jesus, que assim que desencarna, vai até os profundos lugares onde ficavam os suicidas, auxiliar Judas, que havia vendido seu filho. Um amor tão grande que sabe perdoar profundamente. Nós estamos destinados a este amor e a este bem. Mas precisamos nos esforçar. Porque não haverá varinha mágica do progresso, da evolução espiritual, assim como tanto gostaríamos. O homem de bem é indulgente. Aquele que é indulgente, perdoa. Aquele que se ama, consegue ser mais indulgente com as imperfeições alheias. Quando sabemos que não somos perfeitos, aprendemos cada vez mais a perdoar os nossos irmãos. Quando entendemos que nós ainda vivem instintos negativos que nós a muito custo refreamos, compreendemos o nosso irmão com mais tolerância. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios e nem em evidenciá-los. Às vezes, na nossa sociedade é tão comum, nos juntarmos para avaliarmos a vida dos outros. Tanto é assim que existem programas de televisão onde nós só observamos a vida dos companheiros para julgar o tempo todo, que é o que mais parece. Torna-se nosso esporte. Mas precisamos, meus irmãos, superarmos esse etapa. Precisamos, se for o caso, analisar o nosso companheiro, que seja para compreendê-lo, aceitá-lo e amá-lo. Estuda as próprias imperfeições e trabalha para combatê-las.
progresso só se dá com trabalho, meus amigos. E só se dá quando nós temos coragem de analisar nossas faltas. E nós só conseguimos progredir em contato com os nossos irmãos. Os Espíritos nos dizem que se nós vivêssemos no deserto isolados, nós não conseguiríamos evoluir. Porque se eu vivo no deserto isolado, eu sou a pessoa mais santa que passou pelo planeta. Agora é no convívio com o meu irmão, é ouvindo as provocações, sentindo os espinhos dos outros, é que eu me torno alguém melhor. E isso, meus irmãos, se inicia dentro dos nossos lares, que é o lugar onde mais precisamos aprender a tratar nossos irmãos com amor, generosidade e cortesia. Porque somos tão gentis com a visita. O que você gostaria de comer? Não, derrubou aquele suco no sofá, não tem problema. E quando é com o nosso companheiro dentro de casa, como é que tu derruba isso de novo? Como é que tu estraga isso aqui? Tu não pode escolher o que tu vai comer. Claro, não devemos ter filhos mimados, né? Não devemos ficar todo dia deixando os nossos familiares escolhendo assim o cardápio, né? Porque também não é a nossa proposta. Mas sermos gentis dentro de casa. Evitar algumas palavras negativas. Existem lares onde as pessoas se tratam utilizando palavras de baixo calão. Hoje em dia, na nossa sociedade, tem ficado tão comum. O desrespeito se torna tão comum. Às vezes, pais e filhos se tratando com palavras vulgares, que até pouco tempo atrás eram inadmissíveis dentro de casa. Por que não manter o clima de respeito dentro de casa? Se nós queremos harmonia, vamos evitar algumas palavras, xingamentos. Vamos moderar o nível. Por que não chamar a atenção das pessoas para o que está errado, sem utilizar palavras pejorativas? A gente julga os nossos companheiros dentro de casa, né? A gente às vezes fala, ô boca aberta, né? Coisas assim para pior. Por quê? Se no convívio social nós não fazemos isso com ninguém, não utilizamos determinadas palavras com ninguém, pensamos o que vamos falar. Então vamos pensar dentro de casa também. Às vezes o convívio dos casais se torna algo tão tóxico, porque as pessoas se habituam a falar palavras negativas de baixo calão, depreciar o companheiro o tempo inteiro. Não somos capazes, às vezes, de darmos um elogio, mas abrir a boca para falar coisas negativas é rapidinho. Vamos começar o exercício da indulgência, do amor, dentro dos nossos lares. Porque os nossos lares estão adoecidos. As nossas crianças e os nossos adolescentes estão adoecendo. Estamos vivendo sintomas terríveis. As próprias escolas, que eram os locais mais seguros, estão sendo ameaçadas. E o problema não está dentro das escolas. O problema é de uma sociedade onde não há amor, respeito e indulgência. Precisamos todos rever as nossas atitudes. Seguindo então, né? O homem de bem é humilde. Exerce a autoridade com bondade e benevolência. E quando o homem de bem é colocado na posição de subserviência, a posição de receber ordens, ele as cumpre. Cumpre os deveres com respeito. Então, meus amigos, eu quero saber ainda quanto tempo eu tenho, se eu já passei. Então, meus amigos, para encerrar, né, nós trouxemos um trechinho aqui do Ave Cristo, para que nós tenhamos a esperança no futuro. Como viver o Evangelho do Cristo? Se nós aqui presentes tivéssemos toda a receita, nem estaríamos aqui.
fizemos o esforço de analisarmos de acordo com a nossa vida cotidiana. Vivemos dias difíceis, dias obscuros, mas precisamos nos manter unidos na fé. Então, lá no prefácio de Ave Cristo, nos diz assim: hoje como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstruído em seus legítimos fundamentos. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz. Pede o combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A bênção dos céus exige recipientes na terra, que somos nós. Enquanto a perturbação se alastra, envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo, congregados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inolvidáveis, inesquecíveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. A nossa destinação, meus amigos, é cumprir a vontade de Deus e sermos assim felizes. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Que Jesus, o sol das nossas vidas, nos abençoe e proteja sempre. Meus irmãos, muito obrigada.